estuda o porquê da humanidade repetir de geração em geração o mesmo caos, as mesmas dores que angustiam e destroem as sociedades humanas até hoje. Estudar os motivos que levam a humanidade a repetir o mesmo caos e os mesmos erros e as mesmas dores, muito mais importante que o papel mesquinho da matemática tradicional, que olha para a humanidade como se olha para uma máquina ajustável e manipulável, ao bel prazer da ciência mecanicista materialista. A humanidade não precisa de cálculos e teorias mirabolantes que não entregam ao homem o roteiro do seu bem-estar, a chave do seu futuro, da escolha de um futuro melhor. Por isso, o estudo da repetição do caos que provocam as dores e a angústia na vida da humanidade vem tomando inteligentemente os espaços da matemática tradicional, caótica, mecanicista de Newton. Aqui no canal A Matemática do Caos, iremos abordar assuntos, matérias, fatos exclusivamente relacionados ao estudo do caos na vida humana. Planeta azul da ilusão. O princípio de tudo, a energia. A história do ser humano sempre esteve ligada diretamente a ela. Desde a luz solar como elemento fundamental para a criação da vida em nosso planeta, até a invenção da bomba atômica. O ser humano aprendeu a explorar a energia, mas nunca imaginou que sua própria avareza o levaria a uma situação insustentável e sumamente perigosa. Uma situação onde uns poucos controlam os recursos de muitos, ou seja, os de todos. Há muito dinheiro em jogo e, portanto, muitos interesses. A cobiça teria impedido o maior desenvolvimento tecnológico e energético. Há muitos interesses de grandes grupos econômicos frustrados no poder. Pode uma sombra obscura ter ameaçado o destino de homens valentes que tentaram mudar o mundo em que vivíamos? Quem está movimentando os fios de nosso presente? Poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor? Quem tem nosso futuro em suas mãos? Tentaram enclausurar nosso conhecimento. Um conhecimento ao nosso alcance, mas oculto a olhos nus por um inimigo que supostamente se estende e permeia a indústria, os governos e os meios de comunicação. Fomos enganados? Se fizeram isso, por que não percebemos? Para obter as respostas adequadas, precisamos fazer as perguntas corretas. Por que dependemos de um recurso escasso, da terrível obsessão de...
vários homens lutaram e continuam lutando contra a incompreensão, a inveja e as ameaças e a sua privação de liberdade. Existem os que acreditam que houve uma conspiração contra seus projetos. Não resta dúvida de que foram atacados deliberadamente. Em suas vidas, pode estar a chave do que aconteceu com eles e do que está acontecendo conosco. Mentiras, traições, sabotagem e morte. Esta é a história dos sonhos e invenções de pessoas que enfrentaram os maiores obstáculos. E de pessoas que, como nós, talvez vivam enganadas sem saber. Mas, sobretudo, é a história do principal suspeito na sombra. O poder por trás da energia. Power. A energia sempre foi poder. Os sacerdotes das civilizações antigas obtinham uma autoridade pela crença de seu povo em seu controle sobre a fonte mais visível de energia e vida: o Sol. A energia é solar direta ou solar indiretamente? Nosso gênesis energético está no Sol. Os sacerdotes não foram os únicos em se dar conta do poder resultante do controle da energia. As culturas que primeiro conseguiram aproveitar a energia de uma maneira domesticada com o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, ao entender os ciclos solares e com os avanços no armamento bélico resultando da manipulação do fogo, foram as primeiras que conquistaram o poder na antiguidade. No mundo moderno, tudo mudou com o aparecimento de uma nova e voraz demanda de energia. A era industrial havia começado. Ironicamente, a energia não só se transformou em um recurso primário desse mundo industrial, como também passou a ser uma indústria em si mesma. E com isso, os empresários passaram a ser os distribuidores e concentradores energéticos do planeta. Essa riqueza em biodiversidade e água não pode estar subordinada a interesses empresariais de grupos poderosos multinacionais e nacionais de curto prazo. Sempre será uma guerra de interesses. E na guerra, sempre haverá vítimas. Grandes cientistas e inventores se opuseram a interesses econômicos implacáveis, planejando fórmulas novas para desenvolver alternativas ao petróleo. É o caso de Nikola Tesla, Rudolf Diesel, Eugene Malov, Stanley Meyer e Paul Pantone, entre outros tantos. Todos eles têm uma visão à frente de sua época e com o desejo de fazer avançar a sociedade em direção a um futuro mais limpo e mais justo. Desde a transmissão sem fio de energia até o uso de combustíveis alternativos, esses homens dedicaram suas vidas a buscar as soluções para os problemas que enfrentamos como sociedade. Na verdade, se pudéssemos identificar uma coisa para baixar o preço, para reduzir a pobreza, certamente nós escolheríamos a energia. A Revolução do Carvão alimentou a Revolução Industrial. E com isso, as civilizações realmente avançadas são baseadas nos grandes avanços da energia. O tema da energia em nível mundial está ganhando uma importância cada vez maior no século XXI. O que está em jogo é nem mais nem menos que a sobrevivência da humanidade. Estamos simplesmente sendo os cúmplices desse capitalismo global e das empresas transnacionais, que estão provocando um problema de iniquidade gigantesco no mundo todo e que, se isso continuar, as tensões podem ser crescentes e chegar a um momento crítico que acho que ninguém quer. A escala de valores está totalmente de cabeça para baixo. Tudo o que importa é o dinheiro. Em um tempo muito recente, Iraque. No entanto, existia uma pessoa que estava convencida de que manipular a energia não era uma arma de controle, mas a promessa de um mundo melhor. Nikola Tesla. Quando chegou aos Estados Unidos, o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Com
Como se fosse um presságio, seu nascimento foi durante uma tormenta elétrica. Desde muito pequeno ele tinha visões, era meio místico e se imaginava no futuro controlando a água e controlando a eletricidade. Seu pai era sacerdote e queria que Nicholas seguisse seus passos. Ele entrou em crise e esteve a ponto de morrer. Não permitiam que ele sonhasse. Intransigente com a vocação do filho, seu pai fez então um juramento. Se seu filho sobrevivesse, permitiria que ele estudasse engenharia. Tesla ouviu que se ele se recuperasse, poderia fazer o que ele desejasse. Então tomou a decisão de estudar engenharia.